Olá, minha gente, boa noite a todos, o meu boa noite ao nosso deputado Gerson Berger, ao jornalista Pedro do Couto, que sempre participam do nosso programa. E olha, esta semana foi uma semana muito quente, mas muito importante para a democracia e para os interesses da população do nosso Brasil. Então, o nosso tema principal de hoje é essa grita por mudanças, os acontecimentos mais recentes lá em Brasília, projetos de leis aprovados, também o povo dando a sua opinião sobre o momento que nós vivemos, essas manifestações maravilhosas que estão acontecendo nas ruas e ainda uma entrevista com o historiador, professor Francisco Carlos. Falará sobre um tema muito importante e que está em evidência, o crescimento do neonazismo no Brasil. Nós temos visto aí pela imprensa que indivíduos têm se infiltrado nos movimentos democráticos que estão acontecendo nas ruas do Rio de Janeiro. E eu, na Câmara Municipal, chamei a atenção para esta questão, que eu considero ser importante e que tem que servir de alerta às nossas autoridades. Mas Gerson e Pedro, minha gente, iniciando os temas do nosso programa, parece que as manifestações nas ruas do nosso país começaram a dar resultados positivos. Primeiro foi a redução das passagens de ônibus. Também na Câmara Municipal foi proposta e aprovada a criação de uma CPI para investigar os contratos da Prefeitura com as empresas de ônibus, e eu participei ativamente, não somente assinando, mas mostrando a importância da criação daquela CPI. E o Congresso merece os nossos aplausos por ter derrubado a PEC 37. Foram 430 deputados que votaram pela rejeição à proposta dessa emenda constitucional e 9 votaram a favor. Esta foi, sem dúvida, Pedro e Gerson, uma importante vitória, pois, se aprovada, retiraria o poder, principalmente do Ministério Público, de investigação criminal, passando esta atribuição para a Polícia Civil e Federal, o que poderia levar a distorções e até gerar impunidade. A semana realmente foi movimentada. Logo no início, com a presidente da República recebendo as representações do movimento Passe Livre, que já haviam anunciado não convocar novas manifestações, justificando que havia grupos conservadores se infiltrando nos movimentos. Eu pergunto a vocês dois, não acham que a máscara desse movimento caiu após essa declaração? Gostaria da avaliação de vocês para depois, então, passarmos a mais 2 excepcionais conquistas do nosso povo nas ruas. Ou seja, tornar a corrupção crime hediondo e o fim do voto secreto no caso da cassação de mandatos políticos. Ô Tereza, minha gente, quando na semana passada afirmamos aqui no programa que as manifestações nas ruas deixariam um legado para futuras gerações de um Brasil muito melhor, tínhamos razão. Mas vamos a esse movimento do Passe Livre. Ele se apresentava como apartidário e tinha como foco não apenas o aumento das passagens, mas também a melhoria dos transportes públicos, chegando a propor a gratuidade como política de governo. Como você disse, Tereza, retiraram a máscara e ficou muito claro. É uma organização política ligada a movimentos de esquerda radical, que tem outras
pautas que vão da reforma agrária ao latifúndio urbano e até desejam o controle social da mídia, o que nada tem a ver com as centenas de milhares de pessoas, famílias inteiras, que protestaram contra uma infinidade de coisas, como, por exemplo, a PEC, que você já citou, melhorias para a educação, saúde, saneamento, fim do voto obrigatório e até com propostas de criar plebiscitos que têm de ser realizados por meio de decreto legislativo apresentado por deputados ou senadores, como estabelece a Lei 9.709 de 1998. Então, Tereza e Pedro, o anúncio da presidente Dilma sobre este plebiscito somente poderá ocorrer com o aval do Congresso. Diga-se de passagem, a nossa presidente já havia se equivocado ao defender a tese de fazer um plebiscito para convocar uma constituinte exclusiva para fazer a reforma política. Ela recuou após forte reação da classe jurídica e política contra essa ideia, que de cara já esbarrava na inconstitucionalidade. Isso nos leva a crer que foi uma decisão de última hora para dar uma satisfação às multidões que se manifestavam nas ruas, exigindo, entre outras reivindicações, a reforma política. A realidade dos fatos, Tereza Gerson, demonstrou que o comando do movimento Passe Livre não vingou. Tanto que as manifestações continuaram, apesar dele ter se retirado delas. E as manifestações conseguiram êxito e levaram o governo a tomar posições que se espera que sejam concretas do interesse coletivo. A mobilização não tem donos. A voz das ruas é de todos. Pedro, seguindo rigorosamente a sua afirmação, nós fomos ouvir a população se manifestar e dizer o que ela está achando sobre as conquistas que começamos a ter após 20 dias de manifestações. Acredito que está dando resultado sim essa manifestação, desde que seja pacífica. Tanto é que anteontem, o que eles não votaram lá na Câmara, no Senado, em 3 anos, eles votaram em um dia. O que a gente queria primeiro era abaixar o preço. Depois que abaixasse o preço, a gente lutava por outras reivindicações. Agora que já abaixaram o preço, a gente quer melhoria no hospital e na educação. Se não tiver melhoria no hospital e na educação, vai ter mais revolta. Essa bandalheira toda que acontece no país e o pessoal muito pacífico, sem reclamar, aceitando numa boa. Isso já era para ter acontecido. E eu sou a favor que continue, sem a baderna e sem o vandalismo. Os caras só fizeram coisas para ele, só pensaram nele, imunidade, aposentadoria, os salários. Agora a gente tem que rever isso tudo. Vai ser uma guerra constante, mas tem que correr atrás, né? Não pode parar. Eu acho que não teria que ter voto secreto, eu acho que teria que assumir. Principalmente a democratização do processo político como um todo e o direito à cidade, então acesso à cidade e à participação. Acho que esse é o ponto principal. Um ponto, né, que precisa ser manifestado. Acho que está tudo meio um pouco bagunçado, mas eu acho que isso é uma consequência da gente não saber, do povo brasileiro não ter o costume de manifestar. Então eu acho que está todo mundo aprendendo. Bom, está aí o que os nossos entrevistados pensam sobre as abençoadas manifestações. O que percebemos em seus depoimentos é que ainda existem muitas dúvidas, mas a pauta que merece um especial aplauso é o crime por corrupção ser considerado hediondo. É uma proposta que já tramitava no Senado desde 2011, de autoria do senador
Pedro Taques, do PDT do Mato Grosso. E não fosse a pressão popular, Pedro e Gerson, com toda certeza, tramitaria talvez por décadas, ou possivelmente o projeto não seria aprovado. A aprovação em votação simbólica teve o apoio de todos os partidos e foi patrocinada pelo presidente da casa, Renan Calheiros, que a todo momento tem que ouvir dos manifestantes o Fora Renan. Aplaudimos a aprovação deste projeto, que prevê que os delitos de peculato, extorsão, cobranças indevidas de dívida ou tributo e corrupção ativa e passiva sejam considerados crimes hediondos, com penas previstas de 2 a 12 anos. Acho, no entanto, Pedro e Gerson, que o autor da iniciativa esqueceu em seu texto a penalidade mais importante, que é a volta do dinheiro público roubado ao erário, ou seja, aos cofres da nação. Acho que ainda é possível a Câmara Federal, por onde terá que passar o projeto, apresentar uma emenda e corrigir esta proposta, não acham? Tereza, você bateu numa tecla fundamental, pois a dor que mais deve atingir o corrupto é o objeto de sua ganância ser atingido, ou seja, devolver o dinheiro roubado. O outro registro a ser feito foi a aprovação do voto secreto em caso de cassação de mandato. Acho que está mais do que na hora de todo o voto ser aberto. E eu lutei por isso na Câmara dos Vereadores. As manifestações populares trouxeram mais conquistas importantes, com a aprovação na Câmara Federal de 75% dos royalties do petróleo se destinem à educação e 25% à saúde. Tereza, tem uma outra questão importante que propositalmente ou não caiu no esquecimento. A PEC 33, que é apoiada pelo PT e submete as decisões do Supremo Tribunal Federal ao Congresso. Um absurdo, pois tira a força e o poder da justiça. Esta PEC precisa ter o mesmo fim da PEC 37. Acabar! No entanto, além disso, a presidente da República precisa reduzir à metade o número de ministérios. Imaginem o custo de 39 ministérios. Além disso, temos ainda a vergonha dos cartões corporativos da Presidência da República, que são uma verdadeira caixa preta. Milhares que, além do gordo salário que recebem, comem, bebem, viajam, tudo por conta da mãe pátria. Isso merece ser revisto. De qualquer maneira, já começamos a avançar e as manifestações na rua têm que virar um hábito, pois elas representam o avanço do nosso Brasil. Muito bem lembrado, Gerson. Essa PEC 33, cuja inspiração de origem estava entre os mensaleiros condenados pelo Supremo Tribunal Federal. Essa tentativa, entretanto, vai desaparecer, embora a manifestação popular tenha esquecido dela, mas vai lembrar amanhã, porque ao votar a transformação do crime de corrupção na categoria de crime hediondo, inclusive confessada por alguns condenados,
ela tornou quase impossível aquilo que eles pretendiam, ou seja, reduzir as penas ou até mesmo chegar à absolvição através de recursos chamados de infringência ou de embargos declaratórios. Como a questão da corrupção foi considerada hedionda, hedionda também é a tentativa de submeter uma decisão do Supremo ao Poder Legislativo, cujo objetivo é isentar justamente aqueles que praticaram a corrupção em larga escala. Bom, Gerson e Pedro, eu ainda quero fazer uma pequena referência à fala dos dois. Primeiro a sua, quando falou na questão do cartão corporativo e na redução dos ministérios. Olha, eu acho que é uma iniciativa muito fácil e prática da nossa presidente. E eu acho que ela tem que começar a dar exemplo cortando os seus próprios gastos, ou seja, do pessoal que está em volta. E você, Pedro, quando fez essa referência à questão dos mensaleiros, é isso mesmo. Mas, apesar dos avanços já falados aqui no programa, ainda está tudo muito na promessa, muito na expectativa, porque a maioria das coisas vai ter que passar pela Câmara Federal, pelos deputados. Mas, minha gente, como prometi no início do programa, nós vamos agora assistir a uma entrevista sensacional com o professor e historiador Francisco Carlos, que vai nos trazer aí uma aula sobre o crescimento do neonazismo no Brasil, que é uma realidade. Até nestas manifestações populares foram encontrados neonazistas. Eu, na Câmara dos Vereadores, me pronunciei sobre o caso e chamei a atenção da Secretaria de Segurança, que tem que agir e punir estes malfeitores. Mas vamos à entrevista do nosso querido professor Francisco Carlos. Bom, o programa Eu e Você, mais uma vez, está em festa, pois temos, para nossa alegria, a presença do professor da UFRJ, historiador Francisco Carlos, que normalmente fala em nosso programa sobre questões envolvendo o Oriente Médio. Mas hoje o assunto será outro, professor. A nossa grande preocupação com o crescimento do neonazismo no Brasil. Como o senhor vê estes movimentos que têm se manifestado nos últimos tempos, principalmente? Nós tivemos situações em Niterói, São Paulo, no Paraná. E aí, professor, o governo brasileiro deve se preocupar, a segurança do nosso país deve abrir um espaço especial para esta questão? Olha, sem dúvida nenhuma, nós não estamos falando, e isso tem que ser muito claro, em opiniões. Algumas são opiniões ignorantes, até mesmo estúpidas, e a gente só pode lamentar esse caso. Mas a gente está falando aqui hoje de outra coisa. São pessoas que foram mortas, foram espancadas. E foram mortas e espancadas por uma razão muito simples. Ou elas eram de uma cor que os agressores não gostavam, ou era de uma origem, num estado que era considerado pobre ou miserável, como eles falam do Nordeste, ou por qualquer outra característica inerente à pessoa. Então, aqui é o que nós tecnicamente chamamos de crimes de ódio, né? O que nos surpreende no Brasil é o aumento desses crimes de ódio. Quer dizer, são nordestinos, são negros, espancados até a morte, são agressões contra gays, são agressões contra instituições ou entidades de origem judaica, etc. Isso não é a característica do Brasil. O Brasil não é um país que faça isso. Esses grupos estão se organizando, eles estão crescendo. Nós temos que ter clareza que muitos desses grupos que existem nas redes sociais têm vinculações estrangeiras. Um colega meu, o professor Dilton Meinhardt, da Universidade Federal de Sergipe, ele fez um levantamento, inclusive, dos links das organizações brasileiras com organizações de superioridade ariana nos Estados Unidos, na Noruega e na Alemanha. Então, é um fenômeno grave que tem que ser visto como crime e que tem que
tomar-se medidas muito urgentes para coibir a expansão dessas entidades no Brasil. Agora, nos surpreende o seguinte: até algum tempo atrás, esses movimentos neonazistas, especialmente, se localizavam no sul, na Foz do Iguaçu, Paraná, mas eles estão crescendo no nosso país, em todas as regiões, como, por exemplo, Niterói, citado há pouco por nós aqui no programa. Aqui nós podemos atribuir esse deslocamento e este crescimento. Eu acho que temos aqui dois aspectos. Em primeiro lugar, é claro que ele tem crescido porque as redes sociais, não temos menor crítica em si à rede social. A rede social é uma ferramenta. O que ela veicula é responsabilidade das pessoas, né? Quer dizer, a energia elétrica ela não é boa nem má, ela pode matar e pode nos ajudar a salvar vidas. Agora, tem pessoas que estão utilizando essas ferramentas para pregar o ódio. Então, aumentou muito o uso das redes sociais, e a rede social ela permite a reprodução do grupo sem contato físico. Houve também um certo descuido das autoridades, uma certa reação de autoridades policiais para fazer registro, para fazer a ocorrência de casos onde o ódio, a discriminação, o racismo, etc., esteja envolvido, tá? E temos, por outro lado, uma imensa mobilidade social dentro do país, né? Novos grupos sociais estão emergindo. Hoje temos uma nova classe média que quase em sua totalidade eram de pobres há 15 ou há 20 anos atrás, e essa população quase toda é uma população miscigenada, mestiça, né? Grande parte dela de origem negra. É comum nesses casos, historicamente foi assim na Alemanha, que os grupos tradicionais, as classes médias tradicionais, se sintam ameaçadas e desenvolvam um sentimento de ódio, de frustração para aqueles que estão fazendo o seu trabalho, estão se esforçando, estão melhorando o seu padrão de vida. E aí você tem grupos envelhecidos que não acompanham esse processo. Se a gente vê, por exemplo, a foto dos rapazes que se auto-intitulam nazistas presos em Niterói, né, é uma classe média empobrecida que não quer participar do processo de crescimento do país. E se revolta com que outros estejam tendo acesso a essas novas riquezas. Então, esse sentimento de frustração, de inveja, de perda, ele é muito forte nesses grupos e ele dá origem a esse processo. Eu diria, na verdade, que não é um processo só brasileiro. Se a gente imaginar, por exemplo, que o partido neonazista grego, a Aurora Dourada, chegou em terceiro lugar nas eleições na Grécia, que na Itália os auto-chamados, se isso existe, pós-fascistas, estão na coalizão de governo, que na Áustria são a terceira força, na França são a terceira força política, nós vemos que esse ambiente de crise social e crise econômica é muito perigoso para o equilíbrio da sociedade e até para manter um padrão de civilização de respeito à condição humana. Então a gente tem que olhar para isso, prestar atenção e, ao mesmo tempo, ser muito vigilante no uso e na pregação do ódio através das redes sociais. Que bela aula, professor. E nós todos sabemos também da dificuldade em se punirem, localizarem esses crimes cometidos através das redes sociais. Mais uma vez, muito obrigada. A sua presença, ela esclarece tanto a todos nós e enriquece, acima de tudo, o nosso programa. Obrigada. Eu é que agradeço a chance de estar aqui e conversar com vocês. Olha, é sempre esplêndido poder ouvir, apreciar os conhecimentos do professor Francisco Carlos e que vem de encontro àquilo que nós temos falado aqui no nosso programa, e eu na Câmara esta semana manifestei o crescimento desses nazistas
que tem que ser combatido com muita firmeza. Afinal de contas, a Copa do Mundo é no ano que vem, os Jogos Olímpicos em 2016 e a força de segurança do nosso país tem que estar preparada para combatê-los. Pedro e Gerson, infelizmente, o tempo acabou. Muito obrigada pela participação dos dois. O nosso agradecimento especialíssimo a você que nos assistiu. E temos um encontro marcado no próximo domingo, às 8 horas da noite, aqui na CNT. Até lá! Gostei!